Olá, bem-vinda ao GPS da Mente, uma série de vídeos exclusiva para mentes ansiosas. No vídeo anterior, eu expliquei para vocês por que ansiedade atrapalha o desempenho profissional e citei também uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, onde ela certifica que desde 2017 o Brasil já era líder mundial em prevalência de casos de transtornos de ansiedade. E os transtornos de ansiedade, gente, é algo sério. E ela prejudica não é só a vida do indivíduo que sofre com ele, mas também com as pessoas com as quais ele convive. Inclusive, pode impedir que ele avance e expanda a sua carreira profissional. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Geisa, eu sou psicóloga comportamental e atuo com abordagem cognitiva há mais de 8 anos. Inclusive, já atendi centenas de pessoas que chegaram até o meu consultório tendo como queixa principal a ansiedade. E em sua grande maioria, os sintomas eram startados justamente no ambiente profissional. E no vídeo de hoje eu quero ensinar e abordar um pouquinho mais com vocês como você gerenciar uma crise de ansiedade quando ela começar a acontecer no seu ambiente profissional. Imagina você lá no seu ambiente de trabalho, executando as suas tarefas ou sozinho, ou com os seus superiores, ou com os seus subordinados e de repente começa a te dar taquicardia, ou seja, seu coração começa a disparar, você começa a suar frio, tremedeira, dor no peito, uma sensação estranha de que eu posso perder o controle ou até mesmo desmaiar, um fluxo muito intenso de pensamentos estranhos, disfuncionais e que por vezes chegam até ser assustadores. Isso tudo são um conjunto de sensações que caracterizam uma ansiedade muito alta ou uma crise de pânico. Normalmente a pessoa fica tão assustada com esses sintomas que é muito comum ela correr para um pronto atendimento para investigar o que é isso que está acontecendo com ela. E muitos chegam inclusive a afirmar que acreditam estar tendo um infarto. Então, após um médico avaliar e descartar todas as questões físicas, chega-se à conclusão de que aquele conjunto de sintomas foi uma crise de ansiedade. E como esses sintomas são muito desconfortáveis, é muito comum o indivíduo ficar um pouco apreensivo e temeroso de que isso volte a acontecer com ele, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar como gerenciar esses sintomas da ansiedade, caso eles ocorram quando você estiver no seu ambiente de trabalho. E se você conhece alguém que já passou por uma situação como essa ou algo parecido, compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Aqui eu vou trazer informações que são muito importantes para que as pessoas percebam e aprendam que a ansiedade é uma emoção e que nós precisamos treinar, que nós precisamos aprender a gerenciá-la e que nós precisamos aprender a lidar com ela, porque é uma emoção natural e que ela vai fazer parte do dia a dia de todo e qualquer profissional. Eu já informei aqui para vocês num vídeo anterior que a ciência já atestou que a causa da ansiedade ela é multifatorial, ou seja, envolve questões psicológicas, genéticas, ambientais e neuroquímica.
Portanto, especialmente num caso de transtorno do pânico, o aspecto psicológico ele tem um papel fundamental, porque geralmente ele é o responsável pelo início e pela manutenção do transtorno. E justamente por se tratar de uma causa multifatorial, muitas vezes a indicação de tratamento é uma combinação de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. E a medicação em si, ela é mais indicada quando as crises são mais frequentes e mais intensas. E é muito importante você se atentar, porque quando você está no comecinho das crises, daquelas reações emocionais, dos sintomas ali tentando te comunicar algo, quando essas reações são menos frequentes e mais brandas, somente o acompanhamento, o tratamento psicológico, só ele nesse momento já é o suficiente, porque como eu te disse anteriormente, o fator psicológico ele é o mais importante e ele é o que predomina na manutenção desse transtorno. E isso, mais uma vez, nos leva a perceber o quanto que o pensamento tem um papel central no funcionamento dessa ansiedade. Então, é muito importante você compreender como funciona, qual a função da ansiedade. E eu fiz um vídeo que eu explico minuciosamente sobre isso. Se você ainda não viu, assim que concluir esse vídeo, não deixe de assisti-lo. Ele é o primeiro dessa série e o título dele é Como Gerenciar a Ansiedade no Ambiente de Trabalho. Mas, de forma resumida, a função da ansiedade é preparar o nosso organismo para lidar com alguma possível ameaça percebida, seja por um estímulo interno, que seria algum pensamento, ou algum estímulo externo, que poderia ser alguma situação que ocorreu ou está acontecendo lá no seu ambiente de trabalho, tá? Então, quando você assistir o vídeo 1, onde eu explico isso de forma minuciosa, você vai entender que essas reações fisiológicas que eu expliquei lá no comecinho desse vídeo é o seu corpo preparando para lutar ou para fugir de alguma ameaça percebida pela sua mente naquele momento. Agora, o que acontece no caso do transtorno de pânico ou numa crise de ansiedade é que, a partir dessas sensações, dessas reações fisiológicas que iniciam no seu corpo, você começa a ter preocupações com aquilo que você está sentindo. E aí, isso vira um ciclo que se retroalimenta. Porque os pensamentos de preocupação sobre as sensações, sobre essas reações fisiológicas que ocorrem no seu corpo, funcionam como um novo alarme de preocupação, o que por si só aumenta a resposta de uma possível ameaça. E isso acaba intensificando, aumentando ainda mais a ansiedade em você. E isso fica se repetindo num círculo que se perpetua, porque você ainda não desenvolveu habilidades psicológicas para aprender a quebrar esse ciclo, para fazer diferente disso, né? E isso é um dos componentes psicológicos que mantém o transtorno vivo aí na sua vida, no seu dia a dia. Por isso também que é tão importante a gente aprender a normalizar a ansiedade, ou seja, entender que essas sensações, elas são muito desconfortáveis, mas elas não são perigosas. E isso para derrubar os principais mitos que vêm em forma de pensamentos distorcidos na nossa cabeça. E alguns dos principais mitos são: medo de perder o controle, medo de ficar louco, medo de desmaiar e até de morrer. E são mitos porque isso são coisas que não têm condições de acontecer a partir de sensações de ansiedade.
E aqui nós temos uma questão muito importante, que é o fato de você estar no seu ambiente de trabalho intensifica ainda mais essas sensações, porque é como se você não se autorizasse a perder o controle, a se desregular frente aos seus superiores, aos seus subordinados e até mesmo dos seus colegas de trabalho. E aqui pode surgir um fluxo intenso de pensamentos disfuncionais, do tipo: o que eles vão pensar de mim? Como eles vão me dar aquela oportunidade que eu tanto gostaria se eu não consigo controlar as minhas próprias emoções? Poxa, agora eu vou ser demitido. E aqui acontece que, uma vez que essa ansiedade é desencadeada, ocorre um ciclo de manutenção do pânico, e esse ciclo ele vai se apresentar através de 4 etapas. E a primeira etapa é a ansiedade antecipatória, que é o medo de ter essa sensação. Só que o medo de ter essa sensação desencadeia a ansiedade. E isso leva para uma segunda etapa, que é um ataque. E o ataque leva para uma terceira etapa, que é a tentativa de fugir e evitar. E quando o indivíduo entra em contato com essas sensações, com essas emoções, isso tudo é tão desconfortável, isso gera tanto medo que tudo que ela quer é fazer com que isso pare. Por exemplo, seu superior te deu um feedback negativo ou está exigindo um pouco mais de você nesse momento. E aí, ali dentro de você já está um misto de sentimentos, emoções e pensamentos e questões que estão mal resolvidas no seu sistema familiar, com o seu parceiro, ou com seu filho, ou na faculdade. E aí, o medo de perder o controle, né? O medo de como eu vou lidar com tudo isso que está acontecendo aqui dentro de mim. É tudo tão desconfortável e que você vai arrumar estratégias para fugir disso. E é muito comum a sua mente arrumar estratégias para evitar, inclusive, o ambiente que está causando isso em você. E aqui é muito normal você ir procurar um médico para saber se está tudo bem. E o médico vai fazer os exames físicos, pode inclusive te dar um remédio que vai te causar um alívio imediato com relação aos seus sintomas. Mas eu considero de suma importância te alertar que ele não vai te psicoeducar, ou seja, ele não vai te explicar o que é isso que aconteceu com você, por que isso está acontecendo com você e o que há por trás desses sintomas que o seu corpo está manifestando aí nesse momento. Ele também não vai investigar quais pensamentos ocorreram na sua mente que desencadeou essa série de sintomas em você, ou de que forma que a sua mente, interpretou, qual o significado que ela deu para aquilo que aconteceu ali no seu ambiente de trabalho. Percebe? E aí a reflexão que eu quero deixar para vocês é: todas as vezes que tiver uma situação no seu ambiente de trabalho que startar ansiedade em você, você vai precisar de ir correndo para um médico, pegar atestado, ficar 3, 4 dias em casa esperando essas emoções abaixarem para voltar? Ou vai começar a depender de remédio para gerenciar, para amenizar esse desconforto? É assim que você quer se desenvolver? É esse ser humano, é esse profissional que você quer se tornar? É dessa maneira que você quer funcionar na vida? Mas essas são apenas algumas reflexões que, respeitosamente, eu quero deixar aqui para você refletir. Parar aí uns minutinhos e refletir e se responder, tá? Para você, essas perguntas, ok? Então, aqui nós entramos no 4º item desse ciclo, que é a desmoralização, que é, após várias tentativas de fuga, o indivíduo começa a se sentir como incapaz, desmotivado, frágil,
ele começa a se ver como uma pessoa fraca, tá? E ele mesmo começa a se colocar esses rótulos. E ele começa a funcionar como se isso fosse uma verdade absoluta. Ele começa a funcionar conforme aqueles rótulos, aqueles conceitos que ele vai colocando nele mesmo, né? Porque ele não sabe fazer diferente disso. Ele não sabe o que há por trás desses rótulos. Ele não sabe onde nasceu isso. Ele não sabe as raízes disso, né? Então ele começa a funcionar conforme esses rótulos. Só que isso começa a impactar nos seus resultados, nos seus comportamentos, na maneira como que ele se vê, né? No seu desempenho e, consequentemente, nos seus resultados profissionais. Só que o que acontece? Isso vira um ciclo vicioso, porque essa sensação de fragilidade e impotência ativa novamente a ansiedade antecipatória, que é justamente o medo de que isso aconteça tudo de novo. Bom, agora que você entendeu tudo isso, eu vou te ensinar uma estratégia para você gerenciar a sua ansiedade quando ela vier lhe visitar no seu ambiente de trabalho. E essa estratégia chama-se Acalme-se, onde cada letra vai representar um passo que você precisa seguir. Vamos lá? E o primeiro A é de aceite a sua ansiedade. E esse passo é fundamental pelo que eu já te expliquei aqui anteriormente, que é quanto mais você rejeita essas sensações desconfortáveis que estão acontecendo no seu corpo, mais você se preocupa com isso e mais isso vai aumentar a sua ansiedade, tá? Então, essa aceitação é você ter em mente que, por mais que essas sensações são desconfortáveis, elas não são perigosas e que vai por mim. Você é capaz de aprender a tolerar essas reações acontecendo no seu corpo, tá bom? E é importante você também saber que quanto mais você aprende, quanto mais você treina a sua mente a tolerar, mais rápido ela tende a passar, ok? A letra C é de contemple as coisas à sua volta. Quando você tem essas reações e você começa a ter medo do que você está sentindo, a sua mente ela tende a prestar muito atenção nesses sintomas. E ali automaticamente inicia um fluxo muito intenso de pensamentos. E esses pensamentos são pensamentos que naquele momento dificilmente você vai conseguir controlar. Então, o objetivo de contemplar as coisas à sua volta é para quebrar o fluxo desses pensamentos que estão gerando esses sintomas em você. E levar a sua atenção para as coisas que estão à sua volta. Lembra que eu te ensinei no vídeo anterior, né? A pegar um objeto, a ficar olhando para esse objeto, analisar de que material ele é feito, se ele abre, né? Como são os componentes internos dele. Eu fico imaginando, né? Como que a cabeça do cara que inventou esse objeto que eu coloco no ouvido e o objeto lê o que tá chegando para mim no meu celular. Imagina. Você também pode observar detalhes do ambiente que você está. Você pode parar para observar sons. Pare 3 minutinhos. Preste atenção nos sons que estão acontecendo lá fora. Te garanto que você vai começar a prestar atenção em sons que você nem sequer ouvia antes, tá bom? E o objetivo desse exercício é tirar o foco que a sua mente coloca nas sensações ocorrendo no seu corpo e no fluxo intenso de pensamentos que começam a partir disso. E quanto mais você conseguir ajustar o GPS da sua mente e conseguir ir se separando dessa sensação interna em direção ao externo, ao palpável, ao aqui agora, né?
te garanto, melhor você vai começar a se sentir. O próximo A é de aceite a ansiedade. Tem em mente que ela não é perigosa e apesar dela ser desconfortável, ela é tolerável. E aqui a gente pode comparar com uma dor de cabeça, com uma cólica. É como se você percebesse aquela dorzinha, percebesse aquele incômodo, mas continua executando as suas tarefas. E na medida que você continua executando as suas tarefas, a sua mente tira o foco do desconforto e volta a atenção para o que você está fazendo. Então, por mais que a dor esteja desconfortável, o ideal é continuar fazendo. Caso necessite, você pode reduzir o seu ritmo ali naquele dia, mas continue fazendo, continue executando, continue em movimento, ok? E o próximo L é de libere o ar dos seus pulmões. E aqui eu estou falando da respiração diafragmática, que é a respiração responsável por atuar diretamente na fisiologia da ansiedade, ou seja, ela vai ativar o seu sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o sistema contrário da ansiedade. E nessa respiração você tem que jogar o ar no seu diafragma. Eu te sugiro colocar a mão sobre o seu abdômen e na medida que você inspira, você sente que a sua mão expande, né? Você enche o seu diafragma, porque quando a ansiedade é ativada, você respira curtinho, que é essa respiração aqui, ó, que é a respiração peitoral. Tanto é que se eu pedir para você ficar aí 1 minuto respirando com essa respiração curtinha, propositalmente, você vai sentir os mesmos sintomas que você sente quando você está ansioso, tá bom? Então, treine essa respiração diafragmática. E agora que você adquiriu a consciência corporal, você vai começar a fazer a respiração na seguinte contagem. Você vai inspirar com o máximo da sua capacidade. Por exemplo, vamos supor que o máximo da sua capacidade seriam 3 segundos. Ou seja, você vai inspirar em 3 segundos, respira em 3 segundos e solte suavemente pela boca em 6 segundos, ou seja, no dobro do tempo, tá? Na medida que você vai executando, que você vai treinando essa respiração, você vai descobrir o seu tempo, ok? Faça a contagem de forma que o tempo seja confortável para você. Esse que eu acabei de dar foi apenas um exemplo, ok? O M seria de mantenha os passos anteriores. E o objetivo dessa etapa é fazer você revisar, você voltar à consciência de repassar todas as etapas para verificar se você não voltou a prestar muita atenção na ansiedade, para verificar se você continua fazendo as suas tarefas rumo aos seus objetivos, rumo às suas metas, ou se você não voltou a ter aquela vontade de parar e fugir. Nesse caso, continue a respiração. Ela precisa se tornar algo presente no seu dia a dia. O E seria de examine os seus pensamentos. Como eu te disse, os pensamentos têm um papel fundamental nesse ciclo e é após cuidarmos de todas as etapas acima que chegou o momento de você voltar a olhar para aquilo que você está pensando. E é muito importante aqui você observar se você não está alimentando algum daqueles pensamentos que eu disse acima, que seria mitos sobre a ansiedade, que são pensamentos do tipo: estou passando muito mal, acho que vou perder o controle, acho que vou ter um ataque, entre outros. E aqui é o momento de você se instruir. Agora você sabe que isso é ansiedade
e que isso é uma resposta natural do seu corpo. E apesar disso que você está sentindo ser desconfortável, isso não é perigoso e que nada de pior vai te acontecer. O penúltimo passo é o S de sorria. Você conseguiu. E o objetivo desse passo é reforçar a sua capacidade de enfrentamento e fazer você entender que você é capaz, sim, de aprender a lidar com essas situações, de aprender a gerenciar as suas emoções, de desenvolver habilidades psicológicas e emocionais para ter uma produtividade mais efetiva na sua área profissional. E isso, consequentemente, vai aumentar o seu senso de autoeficácia. E o último seria de espere o futuro com aceitação. E esse passo, ele é fundamental para trabalhar naquele entendimento de não entrar novamente naquele medo, de não querer sentir os sintomas novamente, tá? E aqui é muito importante você compreender que, por mais que em algum momento do seu trajeto profissional isso possa voltar a acontecer, agora você tem recursos para administrar, para gerenciar essas emoções, esses sentimentos e essas reações fisiológicas que porventura possa vir a ocorrer novamente com você. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha contribuído com o seu entendimento de que existem diversas maneiras de gerenciar, de administrar a ansiedade e passar a conviver bem com ela, tendo em vista que ela é uma emoção natural em todos nós seres humanos, ok? Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no meu canal e envie também para um amigo, vai que ele esteja precisando desse conteúdo aí, tá bom? Então, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.